Como e por que os narcisistas querem infantilizar os seus alvos? Os narcisistas, eles criam formas de manipular seus alvos para, desse modo, retardar o desenvolvimento pessoal deles, infantilizá-los e atrofiar suas aptidões latentes, sabotar a vida deles, a vida dos alvos. Essa que é a verdade. Narcisistas, eles são sabotadores. Eles sabotam a vida da vítima, seja quem for. Um marido, uma esposa, um filho, pai, uma mãe, um irmão, um chefe. Alguns exemplos sobre como eles fazem isso. Vou dar o exemplo dentro do ambiente familiar. Pais e irmãos narcisistas. Uma tática que eles utilizam é ridicularizar os gostos pessoais. Se você gosta de ouvir determinada música, eles criticam o cantor que você gosta de ouvir, o artista, a banda. Tudo que vem da vítima é menosprezado, é colocado como algo ridículo, é um ataque constante à individualidade do familiar, bode expiatório, dentro do exemplo que eu estou trazendo. Irmãos narcisistas, eles ficam ali fazendo aquele bullying ostensivo, aquela constante depreciação de tudo aquilo que vem do irmão, e aquilo não cessa, vai se repetindo. Inclusive eles vão piorando, com o tempo, vai escalando. Pais narcisistas, eles vão diminuindo sempre que possível o filho, o comportamento, etc, etc. É um ataque muito pesado em se tratando de um genitor, porque, digamos, uma criança ela espera a aprovação dos pais, mas em se tratando de pai ou mãe narcisista, essa criança ela vai lidar com a frustração da rejeição e do descrédito. É comum na vida adulta a ruptura, a convivência se desgasta ao ponto de acontecer algo que vem acontecendo muito nos últimos tempos, que são os filhos se afastando dos pais em prol de saúde mental, de uma melhor saúde mental. As piadas que os narcisistas fazem para poder fazer chacota com o alvo, com tudo que vem da personalidade desse alvo. Eles são muito inconvenientes, eles são muito provocadores, eles gostam de rirem de risadas altas, risadas sarcásticas, em volume alto, chacotas. O comportamento deles é desprezível, é recomendável o afastamento e até mesmo o contato zero, porque é um comportamento desprezível que precisa ser evitado em prol do nosso desenvolvimento pessoal e da nossa recuperação. Outra forma de sabotar o desenvolvimento da vítima é não deixar que façamos as coisas do nosso jeito. Entrar na frente, tomar, às vezes, vou dar um exemplo aqui, você vai cortar uma carne, aí a pessoa narcisista toma a faca da sua mão para cortar, porque você não tem capacidade de fazer isso. Isso é um exemplo. Eles querem sempre ser o centro das atenções, então se você está fazendo alguma coisa, eles não querem deixar você fazer para mostrar que eles fazem melhor, e também para tirar de você, o prazer de fazer alguma coisa. Até isso eles têm inveja do prazer da gente estar fazendo alguma coisa. Então eles estão o tempo todo ali tentando sabotar, tentando tirar da sua mão o poder, constantemente isso. Você vai abrindo mão de tomar decisões, porque é um sufocamento tão grande que você acaba delegando na mão deles coisas que você poderia fazer, você poderia ter o prazer de fazer determinadas coisas por si próprio, com as próprias mãos, mas eles fazem parecer que você está errado em exercer a sua individualidade, em exercer a sua presença. Você tem que estar sempre se apagando para que a luz opaca deles apareça. Uma outra forma de infantilização que eles utilizam é elogiar coisas pequenas que a gente faz. Eles elogiam uma coisa banal. Nossa, parabéns, você conseguiu, você fez isso. Uma coisa pequena, uma coisa fácil de fazer, até para um adolescente, vamos dizer. Você já é uma pessoa adulta, mas aí eles elogiam naquela falsidade, naquela sujeira, para poder te infantilizar.
E muitas vezes nós não percebemos a malícia por trás, a intenção real por detrás desse elogio, que é um elogio que, na verdade, eles estão quebrando suas pernas, eles estão te menosprezando, te diminuindo, te colocando como alguém com um retardo, mas disfarçadamente de elogio. São manipulações, é o chamado gaslight, distorções da realidade. Até mesmo esses elogios cínicos em cima de coisas pequenas, isso é uma distorção da realidade, porque você é capaz de fazer muito mais e eles sabem disso. Então eles te manipulam para poder sempre te diminuir e exaltá-los, porque eles têm muito medo que você perceba o seu potencial. Porque se você perceber o seu potencial, você vai até mesmo questionar a convivência com eles e a presença deles na sua vida. Pais narcisistas são extremamente opressores, até mesmo com manifestação de felicidade por parte dos filhos. Tem pais narcisistas que não gostam que você dê risada perto deles, que eles repreendem. Você não pode ficar alegre perto de um pai narcisista ou até mesmo de um cônjuge. O comportamento deles é muito parecido, é muito repetitivo. Eles repetem muito padrões de comportamento. Então, eu estou dando um exemplo de família, mas de repente a sua esposa narcisista, você se identifica por quê? Porque de um modo geral eles têm um padrão de comportamento muito similar. Alguns mais sádicos, outros mais manipuladores, enfim. Mas de um modo geral, os padrões de comportamento se repetem muito, frequentemente. Os narcisistas, eles sabem que a vítima tem algo latente que eles não possuem, mesmo que eles não saibam explicar exatamente o que é. Eles ocultam isso do alvo. A admiração que eles nutrem, a inveja. Você foi alvo de narcisista, você foi uma pessoa invejada, você foi uma pessoa que foi visto em você algo que atraiu porque é algo que eles não têm. Mas eles querem espelhar. Eles acreditam que estando perto, eles vão criar formas de te manipular ao ponto de você se diminuir, e enquanto eles espelham as suas virtudes e fazem uma aparência de algo que eles não são na verdade. Então todas as táticas que eles utilizam para poder atrapalhar o nosso desenvolvimento, nos infantilizar, nos diminuir, as sabotagens para colocar barreiras no nosso desenvolvimento pessoal, tudo isso reflete uma inveja, reflete um sentimento de inferioridade que eles mascaram com essas perseguições, etc, etc. E não é nada de se estranhar que quando você se afasta deles, a sua vida decola, porque eles são sabotadores. E sem os sabotadores, você vai passar por um período de turbulência que seja, mas nesse processo você vai descobrir o tamanho da sua força, o tamanho da sua capacidade e do seu desenvolvimento. Foi escondido de você a sua força interior através dessas infantilizações e desses ataques, perseguições. Então é preciso sair, é preciso se afastar, é preciso se dar o tempo e o espaço para perceber a realidade das aparências e do que foi colocado diante de você como uma verdade. Porque nós não somos o que eles dizem que nós somos e o que eles querem que nós sejamos. Nós somos muito mais do que isso. A infantilização, ela se deu porque essas pessoas têm um ego extremamente frágil e vulnerável. Quando eles percebem a virtude no outro, ao invés delas buscarem uma inspiração naquilo para procurar ser alguém melhor a partir do exemplo dessa pessoa, não. Eles veem isso como algo que pode colocar em xeque a forma como os outros irão vê-los. Eles enxergam a partir de um prisma de escassez, o que leva a querer abafar a sua virtude. Portanto, o narcisista sempre vai estar competindo com você. E as táticas que eles utilizam dentro dessa competição da qual você é inserido, inserida, sem ser avisado, são táticas que prejudicam não somente a vida pessoal do alvo, mas também a forma como outras pessoas em volta
o enxergam, a forma como o próprio alvo vai se enxergar, e é por isso que precisamos nos posicionar, e esse posicionamento ele vai partir muitas vezes do seu afastamento e de você se movimentar e sair dessa situação com as suas próprias pernas, pagando o preço que for necessário.